pessoal! Como estão? Tô chegando agora. Atendi até agora, então terminei rapidão. Até que eu fui organizar para sentar aqui com vocês, pra gente conversar sobre o tema mais votado. Então, oi Andréia. Oi. É Dominique? É Dominique? Sejam bem-vindas. Então, na semana passada eu coloquei uma enquete, né? E aí tinha esse tema e o outro tema da semana passada, que era sobre crianças desafiadoras. Oi, sejam bem-vindos. Isso, Dominique. Então eu tô falando certo. E aí, como foi muito votado o segundo tema, eu achei assim, não, semana que vem vamos ter que falar sobre ele. E teve gente até pedindo, pelo amor de Deus, vamos falar sobre como agir, como ajudar, né, o seu filho a agir melhor. E aí eu falei, não, a gente tem que conversar sobre isso. E então eu propus tá falando desse tema hoje e acabou que eu só hoje fui colocar o tema para vocês saberem do que a gente ia do que a gente ia conversar, como que nós íamos conversar. Porque ontem, vocês estão sabendo da novidade? Oi Robertinha, seja bem-vinda. Vocês estão sabendo agora? Eu vou ter um canal no YouTube. Ai, tô super feliz. E aí as lives e outros vídeos que eu fizer eu vou colocar no canal do YouTube. O canal do YouTube se chama Hannah Costa, que é o meu nome. E aí vai ter os vídeos lá. Então ontem foi uma correria com isso. E por isso que eu não deixei, né, informando sobre o que a gente ia conversar hoje. Mas hoje estamos aqui, firme e forte. Porque o que a gente gosta? A gente gosta de conversar sobre família, criança. E a gente ama criança, eu pelo menos amo. Fico encantada com as proezas delas. Hoje mesmo com um paciente meu, menino. Gente, foi muito engraçado, ele tem 5 anos. E ele não gostava de abraçar, né, nem de beijar e tudo. Aí agora, no final da sessão, ele perguntou assim pra mim, acabou? O ponteiro chegou no 12, tia Hannah? Eu falei, chegou, acabou. Aí eu falei pra ele, então, vamos guardar o brinquedo, né? Aí ele pegou, colocou aqui o brinquedo dentro do armário. Aí eu fui abrir a porta, aí ele virou pra mim e falou assim, ué, hoje a gente não vai se despedir? Eu achei muito fofo. Eu falei, vamos, claro que vamos. Aí eu abaixei, né? Ele veio e me deu um abraço, assim. Ele tenta me abraçar bem apertado, que eu falo, nossa, você tá forte demais, que abraço apertado. E aí ele me aperta. E é muito gostoso, gente. A energia é incrível, né? Eu amo demais. Então, compartilhando um pouquinho do que foi o meu dia hoje. Porque meu dia hoje começa às 8 horas da manhã. Terminamos 8 horas da noite. Mas o que a gente gosta? A gente gosta de estar aqui. E eu gosto de estar aqui. Eu gosto demais do trabalho com criança, com famílias, com pais. Porque eu acredito que o futuro, né, um mundo melhor, um futuro melhor para nós todos, estão nas crianças. Então, se a gente pode construir, ajudar, né, os adultos a se tornarem adultos mais saudáveis, se eu posso fazer a minha parte, você pode fazer enquanto pai, enquanto mãe, se a gente pode contribuir nisso, vamos junto, né? A gente vai ter um mundo melhor para todos nós. E é nisso que eu acredito, e é por isso que eu trabalho, e é por isso que eu tô aqui com vocês hoje. Então vamos lá. Boa noite para quem tá chegando agora, né? O meu nome é Hannah Cristi Costa, eu sou psicóloga, especialista em famílias e crianças. E hoje a gente vai conversar sobre como ajudar, né, os nossos filhos a agirem melhor. Eu tô rindo porque tem as carinhas aparecendo aí. Então, tem uma pergunta, né, na verdade, da Jane Nelson, que é a primeira vez que eu ouvi essa pergunta, ela me fez passar vários dias refletindo sobre isso e pensando na minha própria história.
que é assim, vou até ler, de onde tiramos a ideia absurda de que, para levar uma criança a agir melhor, precisamos antes fazê-la se sentir pior? Eu achei isso muito profundo, isso me tocou demais, porque faz a gente refletir assim, esses métodos mais antigos ou mais tradicionais. Tem inclusive algumas escolas que eu atendo algumas crianças e adolescentes de que quanto mais você fala pro menino, você não vai dar conta, você é um preguiçoso, você é burro, você tem que ir pra lugar nenhum, não pode ir pro clube, pode sair com os amigos, você tem que estudar, sabe? Quanto mais desqualifica eles acreditam assim, nossa, mas eles vão agir, vai ter ação, vai gerar raiva. E eu vou demonstrar, né, que eu posso, que eu sou capaz. E na verdade não. Algumas crianças, algumas pessoas, elas têm isso, acionam isso nelas, mas outras não. Na verdade, isso provoca em algumas crianças e adolescentes a crença negativa de incapacidade, de não ter valor, de não ter importância. E aí, o que a gente pensa? O que faz a gente refletir? Que quando eu me sinto melhor, eu vou agir melhor. Então, se a gente ajuda as crianças a se sentirem melhor, provavelmente elas vão agir melhor. E quando a gente olha para nossa história, olha para nós mesmos e pensamos assim, quantas vezes eu me senti pior? Quantas vezes eu me senti desqualificado? Isso não me ajudou, não me fez agir melhor. Eu mesmo tenho lembranças de algumas coisas que aconteceram e que não me fez agir melhor, né? Certa vez que a minha mãe me bateu de vara, na verdade eu me senti injustiçada, pensando assim, gente, por que ela não conversou comigo? Não me fez eu me sentir melhor, agir melhor, mudar meu comportamento. De jeito nenhum. Então é essa reflexão que a gente tem que trazer, né? Por que a gente quer punir, castigar a criança e fazer ela, desqualificar ela, fazer ela se sentir melhor para ver se ela age melhor? Isso não leva à construção, na verdade é um método que destrói, né? E então é isso. Para a criança agir melhor, a gente precisa ajudar ela a se sentir melhor. Acho que é o primeiro ponto. Né? E aí eu tenho outra pergunta para nós refletirmos juntos, né? E a gente tentar responder essa pergunta. O que você faz para ajudar seu filho a se sentir melhor? Coloquem aí para mim, me descrevam, coloquem em palavras alguma coisa e vamos falando. O que vocês fazem para fazer o seu filho se sentir melhor? Enquanto isso eu vou ler aqui a Naya Paloma. Meu filho não aceito não, eu não sei mais o que fazer, não estou conseguindo impor limites. Ele tem 3 anos. Nossa, que desafio, hein, Nayana? Ele só tem 3 anos. Olha só, né? O não é algo que a gente aprende, assim como sim. E a criança aprende também a como lidar com a gente, né? Não é assim, igual, voltando ao que a gente tá falando, fazer a criança se sentir melhor. Não adianta bater na mão, pôr o menino no cantinho do pensamento, sentar, parará. Você não tá ensinando nada construtivo pra ele. Você tá fazendo ele se sentir pior, e quanto mais ele se sentir pior, provavelmente ele vai piorar a forma de se comportar e de lidar com o meio. Então, e aí nós vamos conversar um pouco, e aí você vai entendendo, Ana, um pouco sobre isso, um pouco sobre como dar limites, mas de forma amorosa, mas que ele compreenda. Para se sentir melhor, eu abraço, falo quanto amo. Ai, que fofo! Isso é bom. Abraço cura tudo, né, gente? Gente, eu adoro abraço. Gente, às vezes eu abraço até as pessoas que não querem ser abraçadas. E isso a gente tem que respeitar. Às vezes a criança, ela não quer ser abraçada. Já aconteceu comigo, de criança fala pra mim, tia Hanna, eu não quero que me abrace. E aí a gente também tem que respeitar isso. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai quebrando essa barreira, né? Assim que é importante, essa do toque, do afeto, do carinho.
Porque é isso que a gente busca, né? Ser amado, se sentir importante, valorizado. Sempre digo pra Prieto o quanto ela é inteligente, bonita, educada e amorosa. Eu chamo de minha vida. Que fofo. Para ele se sentir melhor, eu faço sempre elogio e digo o quanto amo abraçando. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque alguns elogios, a forma de elogiar é diferente de encorajar. Não que a gente não possa elogiar e proibir os elogios, mas quando você elogia, às vezes você não empodera a criança, não encoraja. Vamos supor, quando você às vezes fala assim, você tirou nota 10, você é muito boa em matemática. Você está elogiando. E quando você está encorajando, você fala, você tirou nota 10, você se dedicou, você merece. Então você deu para a criança aquele poder, porque foi ela que conseguiu. Não é porque ela é muito boa em matemática, é porque ela também estudou, é porque ela também se dedicou, porque ela também se esforçou. Então, uma das coisas pra gente refletir sobre essa pergunta que eu disse é o que você faz para ajudar seu filho a se sentir melhor, né? A gente tem que tomar cuidado porque tem alguns comportamentos arraigados na nossa história, que são atitudes tradicionais, comportamentos tradicionais, que às vezes a gente faz. Vamos supor, pra criança se sentir melhor, eu falo isso pra ela, você é tão bonita, você agora é um rapazinho, pra criança pequena. Dá muita responsabilidade pra criança, pra ela se sentir melhor. Pra ela se sentir melhor, muitas vezes você faz o quê? Dá um sorvete, um doce, um chocolate, brinquedos, né? Pra ela se sentir melhor, muitas vezes a criança cai, machuca e tudo, você fala, não, foi nada não. Tá tudo bem, chora não, foi nada, vai passar. Quem se identifica? Levanta a mão aí. Já aconteceu comigo. Já fiz isso muito com as minhas sobrinhas. Não, foi nada não, não levanta. Não, precisa chorar não. Aí você dá um tapinha assim na bundinha, né? E aí? Eu tô trazendo esses pontos para refletirmos juntos. Não foi nada não. A outra coisa, a gente fazer tudo pra criança, porque a gente quer ver a criança feliz. Parece que ficar triste, estar triste é uma coisa impossível, não pode, né? Não. A gente renega isso, é uma dificuldade nossa mesmo, do ser humano. Então, não. Faz tudo pra criança estar alegre, faz tudo pra criança estar bem, faz tudo pra criança, faz tudo que ela quer, né? E aí você também, será que você está, né, ajudando a sua criança a se sentir melhor? E aí quando você fala assim pra criança, ela fala, eu vou levar meu prato pra pia. Não, pode deixar, eu levo pra você, você ainda não consegue, né? Todas essas questões é pra gente pensar, eu tô ajudando o meu filho a se sentir melhor e assim ele vai agir melhor? Ou eu tô, na verdade, fazendo por ele? Imagina agora você, né, que é uma criança. Imagina que você agora é uma criança ouvindo essas coisas que eu te disse. Não chora não, vai ficar tudo bem. Tamo aqui um doce. Não, vamos tomar sorvete. Não, eu posso deixar que eu faça isso por você. Imagina agora você é uma criança ouvindo essas coisas. E aí, imagina o que você estaria pensando, sentindo e decidindo sobre o que precisa para se sentir aceita e importante no mundo. Então, se você ouvisse todas essas coisas e você fosse uma criança, o que você estaria pensando, sentindo e decidindo sobre o quanto você seria aceita e importante no mundo? Pensem sobre isso. Pense assim, o que você estaria decidindo sobre o que precisa para ser aceito e importante no mundo, ouvindo essas coisas? Tem alguma ideia, vocês? Aprendi na terapia que temos que valorizar o sentimento deles, então precisamos dizer que dói mesmo. Isso mesmo, a gente precisa valorizar os nossos também. Quando a gente valoriza os nossos, a gente aprende a valorizar os dos outros, né? Dói sim. E aí, pensando nisso,
nesses questionamentos, a gente pensa assim, que se eu for uma criança e eu escutar tudo isso, você não precisa, pode deixar que eu faço pra você, não chora não, tá tudo bem, toma um doce, toma esse brinquedo, eu começo a pensar, né, sentir e decidir que para eu ser aceita e importante no mundo, o mundo tem que me servir, as pessoas têm que me servir, né? As pessoas têm que fazer tudo o que eu quero. Então eu posso começar a dizer pra minha mãe, a minha mãe falar assim pra mim, arruma a cama. Não, você que tem que arrumar a cama. Faz a tarefa. Não, eu só faço a tarefa, só dou conta de fazer a tarefa se você segurar na minha mão, né? Ou então, eu só vou tomar banho se você me levar no parque. Eu só vou pra escola hoje, eu só vou entrar na escola hoje se você comprar aquele jogo pra mim. Então, quando a gente age dessa forma, que a gente acha que a gente tá fazendo, ajudando a criança a se sentir melhor, na verdade, a gente tá ensinando pra criança que ela não precisa se tornar autorresponsável pelas escolhas e atitudes dela, né? Então, se eu só tomo banho se eu ganhar alguma coisa, se eu for para algum lugar. Então, eu ajudo elas a se tornarem independentes. Eu só faço a tarefa se você segurar na minha mão. E aí, eu faço elas começarem a acreditar também que, nossa, aquele colega ali chorando, ele é um fracote. Já ouvi criança falar isso. Não, tia Ana, quem chora é fracote. É fracote. E eles falam com certeza e firmeza. E aí, então aprende assim, não posso expressar meus sentimentos. Quem expressa sentimentos é fraco, né? A gente também ensina para elas a se tornarem materialistas. Só se eu ganhar algo que eu vou fazer algo. Só se eu ganhar um jogo, eu vou para a escola. Então, quando a gente age assim, na maior boa vontade e querendo o melhor para os nossos filhos, a gente tá seguindo um caminho tortuoso. Um caminho que, na verdade, a gente tá ensinando outras coisas e não o que a gente gostaria. A criança tá subentendendo outras coisas e ela vai agir de outra forma. E por isso que, às vezes, os pais falam pra mim, Ana, mas eu não entendo. Eu elogio, eu dou presente, eu falo, você vai dar conta, você consegue, mas eu faço por ele. Eu não permito ele fazer, eu não levo ele a refletir, entendeu? Então, aqui é pra gente aprender uma forma melhor, pra gente refletir junto. Não, qual é a melhor? Então, vamos pensar junto. Então, o que fazer para o meu filho se tornar capaz, autoconfiante, ter autonomia, ser responsável, se permitir sentir as emoções e aprender com essas emoções, ser grato, amoroso e assim ele se sentir melhor e agir melhor? Como? O que a gente pode fazer? Nossa, vem tanta coisa assim, né? A gente fica impactado. Nossa, mas parece que era assim, que era tão fácil. Então, pro seu filho se desenvolver com essas características, a gente pode ajudar da seguinte forma. Vamos, ao invés de eu ir lá tentar poupar o meu filho de, não doeu não, tá tudo bem, levanta, vamos. Tem pais, avós, tios, igual choro. Não precisa chorar por causa disso não, né? Ao invés da gente fazer isso, valide os sentimentos, como a nossa colega aí falou, né? Não esqueci o nome, mas como a nossa colega, valide os sentimentos, fala, nossa, eu imagino que esteja doendo mesmo. Porque cair dói, né? Ralar o joelho arde. Eu posso soprar pra você? Mas permitir, essa é a ajuda que você vai dar pra criança. Você permite que ela chore, permite que ela concorde com aquilo que ela tá sentindo. E aí, quando ela se tornar uma adulta, ela vai reconhecer o que sente e saber lidar com esses sentimentos, né? Outra coisa é escutar as crianças.
A gente quer muito ser ouvido, quer muito que elas nos escutem, mas a gente não escuta. Nós somos treinados a falar, a ouvir. A gente precisa de bastante treino. Então, escuta as crianças, eles têm muita coisa para nos ensinar. E muitas coisas do que eles dizem faz a gente também mudar, nos transformam, nos ajudam quanto seres humanos e nos dão as dicas de como ajudá-los a se sentir melhor e a agir melhor, né? Faça perguntas ao invés de dar comandos, de dar as respostas, de dizer, ao invés de você dizer assim, ó, não suba na geladeira, pode dizer assim, tomara que não tem ninguém subir na geladeira, né, gente? Mas acontece de querer subir nas coisas, nas paredes. Eu tenho um Homem-Aranha aqui no meu consultório de vez em quando. Então, ao invés de você dizer assim, não sobe na parede, não sobe na geladeira, você pergunta, o que pode acontecer se você subir na geladeira? Né? Aí muitas vezes a criança vem com umas respostas fantasiosas, os trem, você... que mais? Que mais? Que mais? E muitas vezes quando ela não tem aquela resposta, você vai, nossa, será que você pode cair de lá e machucar, cortar o braço, machucar assim, quebrar, ai, ficar com o pescoço dolorido? Porque muitas vezes elas riem e falam, pode, né, tia Hanna, pode acontecer isso? Pode acontecer. Então você ajuda a criança a fazer isso. Permita também que a criança tente e erre. Eu terminei de comer, vou pegar o prato. Eu vou levar o prato pra pia. Tudo bem, eu acho que você é capaz de levar o prato pra pia. E deixa a criança levar. Gente, pode cair, pode quebrar. Pode cair, pode quebrar até com a gente, né? Com a criança, ela tá treinando e ela precisa. E ela precisa que você confie nela. Como que ela vai confiar nela se nem você não confia? Se você sempre fala que ela é pequena, que ela não dá conta. Isso é contraditório, né? Porque às vezes fala assim, não, você é muito pequena pra fazer isso. Aí depois, em outro momento, fala assim, você é tão mocinha. Você é tão mocinha pra estar chorando. Mas tipo, você é um bebê pra você levar o copo com água o copo, né, pra pia. Aí a criança também vai ficando confusa. Opa, eu sou um bebê ou eu sou uma mocinha? Então a gente tem que tratar a criança de acordo com a idade dela e confiar nela, para ela também conseguir confiar, né? Dar também para a criança a oportunidade de participar, de fazer escolhas. Então, às vezes, convide a criança. Tô lá arrumando a janta, o almoço. Convida a criança. Quem pode colocar o prato na mesa para mim? Ou quem pode mexer o suco? Ou quem pode pegar tal coisa pra mim, ser meu assistente, né? E fazer escolhas é ceder duas opções pra criança. Você quer lavar o seu pé ou você quer lavar o seu pescoço? Porque muitas vezes a criança ainda é muito pequena, não sabe tomar banho direito. Porque à medida que ela for crescendo, você vai permitindo. Tem pai e mãe que falam, mas não lava a orelha. Gente, minha orelha não caiu, só pra vocês verem, ó. Tem as duas. Porque não lava a orelha? Nunca ouvi falar isso. Tá? Eu falo assim, gente, deixa uma semana e aí tem o dia da faxina. Então tá, você vai tomar banho e eu sei que você é capaz. E eu até ensino às vezes assim, eu já fiz isso no consultório, gente, chega a ser cômico. Muito engraçado, que a gente vai brincar de mímica. Então faz de conta que eles querem aprender a tomar banho. Aí eles perguntam, tia Hanna, como que você toma banho? Fala, faço assim, faz de conta que você quer chuveiro. O chuveiro tá aqui em cima, aí eu entro lá no chuveiro. Aí eu deixo a água cair. Falo, nossa, gostando dessa água caindo, e a água vai caindo. Aí, agora eu pego o sabonete. Aí, tia Hanna, mas arde o olho. Eu falo, então passa só em volta, assim, ó. Aí lava a orelha. E aí a gente brinca. Eu falo, então tudo que eu for fazendo, você vai fazer. Vamos ver se você é bom de mímica. E aí eles vão e tudo. Então a gente ensina a criança, mas permite que ela faça por ela mesma. E aí você reserva um dia pra fazer a faxina. Mas a criança vai se sentindo o quê? Autoconfiante, né? E quanto mais você dá confiança pra ela, mais ela confia nela mesma. E dar amor incondicional. Hanna, eu tenho que amar todo meu filho subir na parede, né? Meu filho correr pra lá e pra cá. Sim. Igual eu falei pra mamãe, esse é seu filho. Ele não vai ser uma estátua, ele não vai ficar parado.
Ai, Gleisânia, tudo bem? Ah, maravilhosa, você também. Beijos. Então, sim, a gente tem que amar o filho da gente. Eu falei pra mamãe, ela falou assim, não, mas eu queria que meu filho ficasse quieto, sentado no sofá, parará. Eu falei, não, nem a gente fica, né? E esse não é o propósito da criança e esse é o seu filho, aquele que corre, aquele que pula, aquele que brinca. Graças a Deus. Porque imagina se ele fosse impossibilitado fisicamente por qualquer doença de fazer essas coisas. Não. Então vamos agradecer, vamos concordar que eu tenho esse filho, vamos amar esse filho. E amor incondicional é amar a criança independente de comportamento. Ah, é aquela história, ah, não gosto mais de você porque você faz isso, porque você faz aquilo. Não, eu gosto de você, eu não gosto desse comportamento. Eu amo você, eu fico triste com esse comportamento. Quando você grita, quando você bate, quando você não toma banho, isso me deixa triste. Mas eu amo você, independente de qualquer coisa. Seguindo, depois do amor incondicional, ajudar a criança a perceber que mesmo quando a gente erra, a gente pode aprender com isso. Eu acho que é muito da nossa cultura no consultório, as crianças não querem errar, elas não querem perder. E aí a gente tem muito adulto também dessa forma, que não sabe lidar com isso, que não sabe lidar com essa frustração dessas coisas. Então, é impossível a gente viver a vida sem erros. Nós não somos perfeitos. E uma coisa que a gente tem que aprender é que a gente não precisa ser. Gente, foi libertador pra mim. Quando eu consegui, né, trabalhar isso na minha própria terapia e ressignificar de tal forma, entender que eu não tenho que ser perfeita. E hoje eu não quero ser perfeita. Porque é um sofrimento você viver nessa tentativa de querer ser perfeito, de querer dar conta de tudo, de não poder errar. Isso não existe, não existe. Então a gente tem que ensinar a criança. E a gente ensina muito através do nosso próprio comportamento, né? Quando a gente erra, a gente entende, a gente pensa, nossa, isso que não deu certo, eu posso aprender isso e isso. Tem uma coisa legal que eu faço com as crianças, assim, eu pelo menos acho legal. Aqui é quando a gente vai brincar, que eles perdem, já tive criança que chorava. Não, esse menino desses 5 anos, do abraço, ele chutava as coisas, ficava tão irado, tão revoltado. E aí ele chutava as coisas e aí eu começo a trabalhar assim, que a gente nunca perde, né? De alguma forma você aprende alguma coisa. Se quando eu jogo que eu não ganho o jogo em si, falar, mas hoje eu tô com sorte no amor, hoje eu tô com sorte. Ah, quem será que me ama mais? Meu pai, minha mãe. Aí quando eu ganho, legal, hoje eu ganhei. Aí, às vezes, um errinho lá do jogo, eu falo, agora eu achei por qual motivo que eu não consegui ganhar. Você consegue ver? Aí, às vezes, esses dias eu falei assim, foi porque você colocou a espadinha aqui. Se você tivesse colocado a espada desse jeito... Aí eu falei, é mesmo, mas olha, só depois que eu errei que eu fui aprender. Aí ele, agora eu também sei que assim eu posso perder. E é isso que a gente ensina para as crianças, a gente ensina a partir de nós mesmos, né? Outra coisa é encorajar a criança, como eu disse, ao invés de a gente dizer, nossa, você tirou nota 10, você é muito boa em matemática, eu dizer, nossa, você tirou nota 10. Você se dedicou, você merece essa nota, você se dedicou, eu vi o seu esforço, porque aí ela internaliza a ideia assim que depende dela. E é isso mesmo, depende dela, não depende de mim todo dia tá lá estimulando, porque se eu estiver estimulando todo dia, o dia que eu não tiver mais, ela vai ser uma criança que depende de elogios o tempo inteiro para se mover na vida? Não, ela vai usar isso dela mesma, ela vai construir isso internamente, né? E oferecer um tempo para se acalmar, porque muitas vezes também, tanto nós quanto as crianças estão no nível de estresse, de raiva, de conflito, que a gente não consegue enxergar a solução das coisas. Então,
deixar um tempo para nos acalmar, para a criança se acalmar, até dizer para ela, olha, parece que você está muito irritada agora, parece que você está muito nervoso. Ou o que você está sentindo agora? Você acha que você precisa ir se acalmar um pouco? Né? Ou um cantinho da calma, deitar um pouquinho, numa mantinha, ler um livrinho, essas coisas, né? Jogar videogame não, viu, gente? Nem ficar no tablet não, porque isso não acalma. Então, isso a gente vai ensinando pra criança. E quando a gente também vai pro cantinho da calma da gente, ou para um momento que a gente fala, olha, agora eu preciso de um momento para me acalmar, a criança vai olhando e fala, opa, uai, se minha mãe faz, meu pai faz, eu também posso fazer, não é não? Então, quando a gente consegue agir dessa forma com a criança e ajudar ela a se sentir melhor, elas vão desenvolver muitas habilidades e elas vão se tornar mais amorosas, né? Mais competentes e mais participativas. E quando elas se tornam amorosas, competentes e participativas, né? Elas vão conseguir lidar melhor com as coisas que vão vindo, porque a vida é dinâmica, a gente sabe que coisas difíceis acontecem, que a gente erra, que a gente se frustra, que as pessoas nos decepcionam. Então, quando a gente ajuda a criança a se sentir melhor, ela também vai agindo melhor. E ela também vai ajudando a gente a se sentir melhor. Porque se ela se sente melhor, ela vai ser mais participativa, mais amorosa, mais competente. E aí essa relação tende a ser uma relação mais harmoniosa e melhor, sem conflitos ou com menos conflitos, né? Parece-se que é mais difícil? Não parece não, Vou falar pra vocês. É mais difícil, é mais desafiador. Não é mais fácil como as outras coisas que a gente faz. Daquela outra forma que eu comecei no início do vídeo, né? Então pode não ser mais fácil, mas o que acontece? A longo prazo, a criança vai agir melhor. E aí, mais a longo prazo ainda, eles vão ser adultos que vão ter autonomia, autorresponsabilidade, autossuficiência, autoconfiança. Então vão ser o quê? Pessoas fortes, pessoas brilhantes e pessoas preparadas para a vida. E eu acredito que é isso que a gente sonha para as crianças. Adultos mais saudáveis. E assim a gente vai ter um mundo melhor para todos nós, né? Então é isso hoje, a live de hoje. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma e que vocês consigam ir passo a passo agindo dessa nova forma. São novas habilidades que nós mesmos também temos que desenvolver para ajudar as crianças a agir melhor, tá bom? Então, teve algumas perguntinhas que eu não respondi, então se vocês quiserem me mandar direct, e aí depois eu vou respondendo à medida do possível, mas eu respondo, tá? Então, beijo grande. Você não me respondeu do banho, mas adorei. Andreia, me manda por direct a sua pergunta, que eu te respondo, tá bom? Me desculpe, mas é porque às vezes se eu parar pra responder, eu me perco no que eu queria falar e aí esqueço de algumas coisas que são importantes, que acontecem comigo. E então, para eu não fazer tantas pausas nem tantos cortes, eu vou deixando passar. Mas me manda um direct que eu te respondo lá, tá bom? Vou fazer questão. Beijo, beijo grande, gente. Tenham um lindo resto de semana, um excelente final de semana. Curtam com as crianças. Sabe por quê? Porque essa fase da infância ela passa. Ou experiência própria. Minhas sobrinhas que eu colocava no colo, dava beijinho, elas hoje em dia são maiores que eu tenho sobrinho neto, já postei fotos pra vocês. Então, é isso, eles crescem e aí dar colinho fica mais difícil, brincar é mais difícil, apesar que até hoje a gente brinca. A gente brinca de bet quando a gente vai pra fazenda, a gente brinca de pique-esconde, leva jogos.
E é isso, porque a gente tem uma criança interior que a gente precisa cuidar dela, tá bom? Beijo, fui, grata!